Oi, gente! Como é que vocês estão? Me contem! Bom, esse é o primeiro diário da gravidez aqui do canal e eu tô muito feliz em estar registrando esse momento por aqui também, estar compartilhando um pouquinho dessa nova fase com vocês. Muito feliz também em estar vivendo essa segunda gestação com mais tranquilidade. Apesar de eu já estar no 6º mês, não ter conseguido registrar os primeiros meses aí nesse formato de vídeo compartilhando com vocês. Eu acredito que é válido da mesma forma eu conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E aí eu posso falar sobre os primeiros meses até então, até o 6º mês, que é agora que eu tô. Na minha primeira gestação eu tava de boa, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito aflita e completamente perdida por estar em um universo completamente novo que eu nunca imaginei estar, que eu não sabia nada sobre uma gravidez em si, que eu ainda estava na faculdade e tinha acabado de sair da casa da minha mãe para morar sozinha, porque antes de morar com meu companheiro, que é meu atual esposo, eu morei alguns meses sozinha, então a gente ainda não morava junto nessa época, quando a gente descobriu a gestação. Não tínhamos uma estabilidade, enfim, não morávamos juntos e várias outras questões. E aí tudo isso, né, implica em uma gestação um pouco mais turbulenta também, apesar de eu ter até lidado bem, eu considero que eu até lidei bem diante de tantas coisas que aconteceram na primeira gestação. Mas dessa vez eu tô muito mais tranquila, porque eu sinto que eu simplesmente tô fazendo algo que eu já fiz, e literalmente já fiz. Então é muito mais tranquilo, eu tô muito mais de boa, zero ansiosa. Então tá sendo muito proveitoso, porque eu consigo aproveitar mais cada etapa e cada momento, cada fasezinha de fato dessa nova gestação que tá rolando por aqui. E é muito diferente uma gestação da outra, sobretudo emocionalmente. É muito diferente. Eu já tô agora com 26 semanas, no finalzinho do 3º trimestre, quase entrando no 7º mês. Pois é, às vezes eu acho que eu sou muito rápido. E aí, semana passada a gente fez a ultrassom mais recente e o bebê tá com 34 centímetros, o que me deixou chocada, porque às vezes é muito abstrato, né? A gente pensar que tem um bebê na barriga da gente, apesar de eu já ter passado por essa experiência, enfim, apesar dele mexer muito, eu senti muito ele mexer, às vezes é um pouco abstrato. E uma das coisas mais gostosas da gravidez pra mim é as ultrassons, enfim, o cardiotoco, ouvir o coraçãozinho, ver na ultrassom. E nessa última ultrassom, inclusive, o médico conseguiu fazer uns registros, bater umas fotinhas muito lindas que deu pra ver nitidamente o rostinho dele. Eu vou até deixar pra vocês aqui também. E ele tá com... Estava, já deve estar um pouquinho maior agora, que foi semana passada. Ele tava com 34 centímetros e 850 gramas, o que me deixou chocada, porque eu achei bem grandinho, porque ainda estamos aí em 26 semanas, daqui para as 40 ele vai crescer um pouquinho mais, né? Então eu acredito que ele vai nascer grandinho. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 10 semanas, mas eu não gravei nenhum vídeo pra cá, como vocês sabem, porque esse canal é novo. Mas de qualquer forma, existem diferenças entre uma gestação e outra, e é um pouquinho disso que eu vou trazer pra cá nesse vídeo, que eu acho que vale a pena de qualquer forma. Então, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre maternidade, se você quer ver mais disso por aqui nesse canal, não se esquece de deixar seu like para eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. É só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, já ativa as notificações para ficar recebendo tudo aqui do canal e vamos lá pro vídeo. Primeiramente, sobre a descoberta da gravidez, foi completamente diferente da gravidez do Ravi. Dessa vez nós imaginávamos que poderia acontecer, pelo óbvio, relações desprotegidas, mas não esperávamos que pudesse acontecer agora, ou que fosse acontecer agora, na verdade. Não foi uma gestação planejada, do tipo, vamos tentar ter um segundo filho agora, mas também, quando a gente descobriu o que aconteceu, não foi nada muito problemático e a gente já sabia que não seria problemático caso viesse a acontecer. Eu pensava, sim, em ter um segundo filho sem uma diferença de idade muito grande do Ravi, para que, enfim, a diferença não fosse grande e a gente conseguisse criar e educá-los ali com a idade mais próxima, que na minha cabeça isso vai ser mais fácil do que uma diferença de idade muito grande. E também para que eles pudessem crescer juntos e fazer companhia um ao outro. Então não era algo que a gente estava planejando para de imediato, mas que a gente sabia que se viesse a acontecer não seria nada problemático, e assim não foi. Os primeiros sinais da gravidez que eu senti foi o atraso da menstruação, mas que o que ainda não me fez suspeitar
de uma gravidez, porque a minha menstruação, ela é naturalmente muito desregulada desde sempre, desde que eu comecei a menstruar. Desde a menarca, nunca foi regular. Então, isso não me fez levantar ainda essa hipótese. Eu, assim como da outra vez, eu esperei outros sinais, porque a menstruação, pra mim, nunca foi necessariamente um sinal de gravidez, o atraso da menstruação, no caso. E aí, o que de fato nos fez levantar essa possibilidade foi uma vontade incontrolável de fazer xixi. Eu tava do tipo, não podia me movimentar que eu queria fazer xixi, eu tava com uma sensibilidade muito grande, eu tava com a bexiga muito diferente ali, o meu ciclo ali da urina tava muito diferente, eu tava fazendo muito xixi, com muita vontade de fazer xixi a todo instante fazendo xixi. E aí eu pensei, ou gravidez ou infecção urinária. Só que da infecção urinária eu não estava sentindo nenhuma outra coisa que pudesse ser relacionada à infecção urinária. Já em relação a uma possível gravidez, eu estava sentindo outras coisas. Eu estava sentindo muita fome, estava sentindo muito sono, além de uma sensibilidade maior, enfim. Estava muito sentimental, uma sensibilidade maior nos seios também. E aí me sentindo um pouco diferente. E aí, como pra gente já era uma possibilidade, eu resolvi fazer logo o exame de sangue, o teste, no caso, o teste de gravidez, já exame de sangue, porque ele é mais assertivo. E no Ravi, na gestação do Ravi, na minha primeira, os exames, os testes de farmácia de urina que eu fazia davam negativos, mesmo eu estando grávida. Então, dessa vez, eu decidi fazer logo de sangue para já ter uma certeza. Aí eu fiz o beta-HCG e deu positivo. Comparando com a primeira gravidez, o que mais se assemelhou realmente foi a questão da fome e um pouco do sono no início, né? Que são os primeiros sinais ali, fome e sono. Mas da primeira vez, mesmo com esses sinais, eu realmente não associava a gravidez. Eu demorei muito a acreditar que eu estava grávida, porque não era algo que eu nunca, era algo que eu nunca tinha imaginado, era algo que eu na época não queria e que eu até demorei muito a acreditar, mesmo depois do teste positivo, mesmo depois de fazer a ultrassom, de ver, porque quando eu descobri o do Ravi, eu já estava com 3 meses assim, 3 meses avançado, já com 3 meses e algumas semanas. Então, mesmo depois de fazer a ultrassom, que já estava bem desenvolvido o neném, eu ainda assim demorei a acreditar e a cair a ficha. Então, esses primeiros sinais para mim não significaram muitas coisas, mas dessa vez, né, que eu já sabia um pouco mais, já entendia um pouco mais meu corpo, e enfim, foram esses os sinais, os primeiros sinais, né? Sobre o corpo, mudanças, enfim. Nessa gestação eu tenho sentido muito enjoo, desde o início da gestação, desde o início, assim, depois que eu descobri que estava grávida, até descobrir eu não tinha sentido, mas parece que depois que a gente descobre, a gente começa a sentir tudo de uma vez, tudo começa a fazer mais sentido, e você entender, meu Deus, por isso que eu senti isso, por isso que eu senti aquilo. E aí, enjoo eu tenho sentido muito, desde o início até então. Acho que essa semana que eu ainda não senti, ou senti muito pouco, que nem lembro, mas enjoos eu tenho sentido muito desde o início da gestação, que é algo que está sendo bem incômodo para mim, acho que é uma das coisas que mais tem me incomodado. É a questão do enjoo, porque tá vindo desde o início da gestação e não é nenhum enjoo específico, do tipo, o enjoo de tal comida, de melancia, eu enjoo do cheiro de tal coisa, não é, eu enjoo de tudo, de qualquer coisa, das coisas mais aleatórias que hoje eu não enjoo disso, mas amanhã eu já tô enjoando dessa mesma coisa. E isso é muito chato, porque às vezes vem acompanhado do episódio de vômito e às vezes é só aquele embrulho mesmo. E os piores é quando vem acompanhado de vômito, porque eu odeio vomitar. Acho que ninguém gosta de vomitar, mas eu odeio vomitar. E então ficar vomitando assim várias vezes é horrível. O que foi diferente da gravidez do Ravi? Porque eu senti muito pouco enjoo, só no comecinho mesmo, nos primeiros meses, que eu me senti um pouco enjoada. Mas episódio de vômito, eu acho que eu nem tive nenhum. Se eu tive, foi tão insignificante que eu nem lembro. Mas dessa vez, enjoo tá sendo uma coisa que tem me incomodado muito. Até comentei com a médica do pré-natal. E pior que não pode tomar medicação, nem nada do tipo assim. Na verdade, deve evitar, né? Como é algo que dá pra lidar, eu prefiro não tomar nada. E daí ela até me recomendou que se quisesse, se sentisse meio que um sintoma de azia, tomasse uma colherinha de leite de magnésia, mas eu nem cheguei a comprar, na verdade. Eu não tô tomando nada para enjoo, mas eu sinto bastante e é algo que me incomoda muito. Agora, essa semana que deu uma aliviada, mas desde o início eu tenho sentido bastante. E outra coisa que, falando nessa semana, né, que essa semana não, essas últimas semanas, que comecei a sentir muito foram as dores na lombar. Gente, eu tô sofrendo. Comecei a sofrer muito com as dores na lombar.
chegando próximo do terceiro trimestre, né? Eu lembro que com o Ravi foi assim também, mas eu acho que com o Ravi demorou um pouco mais para começar. Eu acho que já no 7º, no 8º mês que eu comecei a sentir como eu tô sentindo agora, porque eu já tô sentindo muita dor. O corpo, né, começando a se alargar, a se preparar, o bebê querendo encaixar melhor. E aí eu tenho sentido muita dor na lombar, muita dor mesmo. Para levantar tem sido muito sofrido, eu sempre peço ajuda, porque incomoda bastante, dói bastante, principalmente para dormir tá começando a incomodar também, principalmente quando eu fico de barriga para cima. Então tô tendo que começar a procurar outras posições mais de lado, que fique mais confortável, porque a lombar já tá pegando pesadinho, viu? Sobre a descoberta do sexo, eu tinha certeza absoluta, eu estava convicta de que era uma menina e errei no chute, porque eu imaginava que fosse uma menina, porque de fato essa gestação tem sido muito diferente da gestação do Ravi, desde o início, desde os primeiros sintomas, enfim, desde tudo que eu venho sentindo, desde o formato da barriga que o pessoal fala, desde tudo tem sido muito diferente. E daí eu associei, né? Se tá sendo diferente, eu acredito que deve ser uma menina. E eu tava muito convicta, porque eu sentia muito, não tem isso de intuição de mãe, de sentir o que é que vai acontecer, de sentir o que que é. Eu sentia muito que era menina. E aí acabou que não era. É outro menino. Mas foi por isso, porque realmente os sintomas eram diferentes. Mas a gente não tinha uma preferência, não é que eu queria que fosse menina, é que realmente eu estava sentindo que era menina devido a essas diferenças das duas gestações. Mas a gente não tinha essa preferência, na verdade a gente pensava assim, se for uma menina, ótimo, vai ser muito bem-vinda, vai ser uma experiência boa, porque é uma experiência diferente, a gente vai ter um casalzinho e ótimo. Se for outro menino, ótimo, vai ser bem-vindo também. É bom que vai ser um parceirinho pro Ravi, para crescerem juntos, enfim. Eu acho que é até mais fácil de lidar, né, com duas crianças do mesmo sexo com a idade mais próxima. Lidar, assim, eles entre si, né? Mas, enfim, acabou que meu chute foi errado, errei na suposição do sexo. Quem acertou foi o Arthur, que Arthur desde o início dizia que era menino, era menino, era menino. E acabou que foi, é outro menino. Mas vai ser muito bem-vindo do mesmo jeito, a gente tá muito ansioso por recebê-lo também, inclusive o Ravi. Ravi até pouco tempo ainda não entendia muito bem, né? A gente falava aí pra ele, e eu acredito que ainda seja mais abstrato do que pra gente, né, essa ideia de ter uma criança dentro da barriga. Mas nas duas últimas ultrassons a gente levou ele, então ele viu na ultrassom, ele ouviu o coraçãozinho e ele já entende muito bem que tem um bebê aqui dentro e que daqui a pouco vai estar aqui fora com a gente também. Então ele fala com ele faz carinho, ele conversa, enfim. Ele disse que ele tá dormindo no escuro, porque na ultrassom ele viu, né, escuro, preto e tal, por conta de fato é escuro lá dentro da barriga, né, mas aí no exame lá no computador ele vê mais escuro, e aí ele disse que o bebê tá dormindo na minha barriga. Muito fofo, gente. Sobre o parto, eu quero e espero que seja um parto normal, novamente, assim como foi o do Ravi. Apesar de que o meu parto com o Ravi não foi um mar de rosas, não foi um parto fácil. Mas eu hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a maturidade, enfim, a visão diferente que eu tenho hoje acerca de tudo isso, depois de ter lido e estudado muito sobre maternidade, sobre o trabalho de parto em si, sobre as etapas do trabalho de parto, enfim, sobre tudo que envolve esse universo, eu percebo que essa experiência, um tanto quanto negativa, se deu a dois motivos. Não que um motivo tenha mais importância do que o outro, mas dois motivos. A minha ignorância, no sentido de ter pouco conhecimento, não ter tido tantas informações sobre o trabalho de parto em si, e também por conta da equipe que me acompanhou no meu trabalho de parto, que não foram profissionais, não me orientaram e não me deram o suporte que eu precisava, sobretudo por ser o meu primeiro parto, eu não sabia absolutamente nada de como que aquilo aconteceria. Sabia por alto, mas assim, detalhe das etapas eu realmente não tinha. Então, no momento do possível, eu fazia força no momento que não era para fazer. E, enfim, diversas outras coisas que eu não fui instruída, não me falaram como fazer e eu fazia da forma que eu achava que eu deveria fazer e acabei fazendo errado. Isso me trouxe consequências que acabaram, assim, prejudicando um pouco minha recuperação depois. E que poderia ter me trazido também consequências maiores. Mas no final deu tudo certo. No parto do Ravi, eu fiquei em trabalho de parto durante 12 horas. Desde assim o início da madrugada, que foi quando eu tive uma perda de líquido, iniciaram as contrações, até o momento em que ele nasceu, que foi já pela tarde.
Eu sei que 12 horas não é muito tempo, sei que tem mulheres que passam muito mais tempo em trabalho de parto. Considero que não foi um trabalho de parto muito longo, sobretudo o momento do expulsivo foi muito rápido, mas foi muito rápido essa etapa do expulsivo em si, que eu já estava na sala de parto, porque quando eu entrei para ser avaliada na maternidade, eu já estava com 9 centímetros de dilatação. Para quem não sabe, o máximo é 10 centímetros de dilatação, que é quando o bebê já está de fato encaixado para nascer, que já é para você estar deitada lá, pronta para que o bebê saia naturalmente. Então, quando eu entrei para ser avaliada, para a primeira avaliação, eu já estava com 9. Eu fiquei muito tempo na recepção, então todo o meu período de dilatação, praticamente eu passei na recepção, e se eu não tivesse sido atendida naquele momento, por questão de pouquíssimos minutos, o meu filho não nasceu na recepção da maternidade. Então, assim, quando eu entrei, quando eu subi para a sala de parto, assim que eu entrei, que fizeram o toque, viram que eu já estava com 9, já me mandaram correndo para a sala de parto. Então, assim, não foi uma experiência muito bonita, nem nada, mas eu sei dos benefícios de um parto normal, de um parto humanizado, de um parto natural. E eu acho incrível essa experiência, quero ter novamente, hoje com a visão que eu tenho, hoje tendo as informações e o conhecimento que eu tenho sobre esse processo. E acho mais incrível ainda a nossa capacidade de poder vivenciar essa experiência enquanto ser humano, né? Então, eu acho incrível, eu quero muito que seja normal. Então, se tudo acontecer conforme planejado, se tudo der certinho, vai ser normal mais uma vez. Sobre o enxoval do bebê, isso é uma coisa que eu tenho sido tão julgada ultimamente, gente. Mas é porque a gente tá tendo que comprar praticamente tudo do zero. Nós não temos quase nada do Ravi. De até pelo menos 1 ano de idade, assim, o enxoval, assim, de bebê mesmo, dos primeiros meses até 1 ano, a gente não tem praticamente nada, a gente doou tudo. Eu doei tudo, todas as roupinhas, eu doei mantas, eu doei carrinho de bebê, eu doei berço, eu doei praticamente tudo do enxoval de até 1 ano de idade do Ravi. Nós não somos apegados a essas coisas materiais. Nós não temos espaço para guardar muita coisa aqui em casa, porque eram coisas que não cabiam mais nele. Chegaram novas coisas, né? Novas roupas, novos acessórios, novas coisas para acompanhar o tamanho e a idade dele. A gente não tinha muito espaço para guardar isso. Não queria deixar isso atumultuado em um lugar qualquer. Sabemos que tem pessoas que precisam, que eram roupas bem conservadas, roupas que ele usou uma vez, teve roupa que ele nem chegou a usar, que não deu tempo, que perdeu, que a gente sabe que perde muito rápido, e que também a gente não achou que fosse precisar num tão curto período de tempo. Então a gente realmente doou praticamente tudo que era do Ravi, a gente tá tendo que comprar tudo do zero de novo. O que a gente tem, que pode aproveitar assim pro Ravi, realmente que eu guardei, são alguns acessórios, são fraldinhas de pano, coeiro, sair da maternidade que eu guardei, que dá para de repente o outro bebê usar. Alguns sapatinhos, os primeiros sapatinhos, a primeira sandalinha, a havaianinha, muito linda. Mas no geralzão assim mesmo, de roupa do dia a dia, de body, de tudo isso que usa muito, a gente não tem mais nada e tá tendo que comprar tudo de novo. Inclusive carrinho de bebê, bebê conforto, que no caso do Ravi bebê conforto não, bebê conforto a gente tem o do Ravi. Berço, que no caso do Ravi era um cercadinho, um berço cercadinho, a gente se desfez de tudo e tá tendo que comprar tudo de novo. Então algumas pessoas me julgam por isso, porque eu dei tudo, mas eu realmente dei, gente, eu realmente dei, porque eu sou muito desapegada, eu acho que as coisas precisam circular. Se a gente não usa, tem quem precisa daquilo naquele momento, eu passo pra frente, não tenho essa, eu passo pra frente real. Então, a gente tá tendo que providenciar tudo do zero praticamente. Sobre o quartinho do bebê, nós estamos num dilema, que inclusive eu acho que eu vou trazer pra cá pro canal também, compartilhar com vocês as minhas ideias malucas sobre isso. Sobre o quartinho, o Ravi, ele fez cama compartilhada com a gente até hoje em dia ele dorme com a gente. Agora, recentemente, que a gente tá aqui nessa casa, que não faz muito tempo, tem alguns meses, que tem 3 quartos, a gente tá organizando esse quartinho daqui, que inclusive é esse que eu gravo pra vocês, pra o Ravi. A princípio, a ideia era que fosse só pro Ravi. E aí veio o segundo baby e a gente começou a pensar na possibilidade de ser um quarto para os dois. Até porque aqui em casa não é muito grande, então são 3 quartos.
O da gente, que é o do casal, um seria das crianças e o outro é o nosso estúdio / home office. Aqui não tem a possibilidade de não haver esse espaço para o nosso estúdio home office, porque tem muita coisa que a gente precisa guardar lá. Tem uma estante com muito livro, enfim, qualquer dia eu mostro para vocês lá também. Tem muita coisa, tem servido agora que a gente tá com delivery. Tem servido também para fazer a dispensa dos materiais lá. Enfim, tem coisas que se a gente usa aquele quarto com a finalidade de fazer um quarto mesmo para uma das crianças, por exemplo, não tem onde aquelas coisas serem colocadas. Então, assim, não tem a possibilidade daquele quarto ter outra finalidade. E aí nos restam esses 2 quartos, que são quartos pequenos. E aí o que acontece? No nosso quarto, não cabe um berço, não cabe. E aqui nesse quarto é o que a gente está tentando organizar de forma estratégica para que caiba os 2 bebês, que caibam as 2 crianças no caso. Nós compramos 2 camas montessorianas, que uma delas é essa daqui que a gente montou, que é a cama do Ravi. A intenção é que até antes do final da gravidez ele já esteja adaptado aqui nesse quarto, porque ele ainda não está. Ele até vem pra cá, até deita na caminha, até brinca, vai pra lá, vai pra cá. Mas pra dormir durante a noite, ele ainda não dorme aqui sozinho nesse quarto. Ele dorme com a gente ainda. E aí é um desafio que nós estamos nos propondo, que é até o final da gestação, a gente acostumar ele a dormir aqui nesse quartinho. E aí a gente tá pensando uma forma estratégica de organizar esse quarto para que caiba a cama. Na verdade, eu comprei as 2 camas iguais, na intenção de que realmente fosse usada, na intenção realmente de não comprar um berço. Não que o bebê fosse dormir sozinho necessariamente na cama desde os primeiros meses. Mas, por exemplo, o Ravi, ele não se adaptou a berço. Ele dormia um pouco mais para dormir a noite toda, até mesmo pela questão da praticidade da amamentação, a gente acabava levando ele para a cama. Então, nos primeiros meses, eu acredito que a gente vai fazer cama compartilhada com o bebê também, pela questão principalmente da praticidade. A partir dos 3, 4 meses por aí, a depender do desenvolvimento dele, a gente já pretende migrá-lo para a caminha montessoriana. Lógico que com o apoio do ninho redutor, com o apoio de tudo aquilo que garante a segurança do bebê. Então, o bebê não sair rolando e cair no chão antes que vocês me digam. Mas a intenção é não ter um berço, e sim, quando ele sair da cama compartilhada, ele já vem diretamente para a cama montessoriana dele. E aí a gente tá vendo aqui, estrategicamente, como organizar esse quarto para que fique confortável, para que não fique muito apertado. Porque eu comprei essa cama achando que ela era menor, apesar de ter visto a metragem e ter medido aqui no quarto e visto que ficaria bom, depois que a gente montou eu vi que ela é grande comparado ao tamanho desse quarto. Então, se a gente monta 2 dessas aqui, praticamente só cabe as 2 camas. E aí, a minha ideia de comprar uma cômoda e um guarda-roupa vai embora, porque não cabe aqui. Então, eu acho que a gente vai montar outra cama também. Vão ficar as 2 camas e uma cômoda, para poder ter espaço e poder ficar confortável. Mas, enfim, isso a gente ainda tá vendo e é cena para os próximos capítulos que eu quero trazer para cá também, mostrando a vocês toda a transformação que vai ter nesse quarto. Eu quero fazer uns desenhos na parede, quero fazer umas coisas, colocar umas prateleiras com os livrinhos do Ravi, agora do outro baby também. E vou mostrando tudo pra vocês. Sobre suplementos, eu tô tomando sulfato ferroso só. Inclusive, eu tomo em dose reforçada, porque eu tenho um histórico de anemia aí. E aí, eu tô tomando sulfato ferroso. No início, nos primeiros meses, eu tomava também ácido fólico, mas já foi suspenso pelo médico, que só são os primeiros meses que deve tomar. E o sulfato ferroso se mantém. Mas de suplementação suplemento vitamínico, somente isso que eu tenho tomado. E que eu me lembre de informações importantes que eu anotei aqui que eu queria comentar com vocês são essas. Então, gente, esse foi o primeiro diário da gravidez. Diário da segunda gravidez, no caso, aqui do canal. Eu pretendo trazer pelo menos mais um diário da gestação aí, antes do baby nascer. Então me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse formato, desse tipo de conteúdo, que eu vou me empenhar pra trazer mais disso pra cá. Que eu gosto muito de falar sobre isso, pra mim é muito gostoso estar compartilhando isso aqui também, até mesmo pra depois eu poder vir aqui relembrar desses momentos. Então eu vou ali com vocês pra mostrar minha barriguinha como que tá. Vou ali na frente que a iluminação tá um pouco melhor. E vamos lá, obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e me acompanhar nos próximos vídeos. Bora lá ver a barriguinha?